Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e eu espero que esse vídeo também seja edificante para a sua vida, que ele venha te abençoar. Nós iremos abordar um assunto e nós iremos perceber até onde chega a maldade de um ser humano, até onde chega a maldade de uma pessoa que não é temente ao Senhor, uma pessoa que é dominada por espíritos das trevas, dominadas pelo próprio inimigo. Até onde vai a maldade? E a gente acha que essas coisas acontecem apenas nos dias atuais, mas na época bíblica também existiam muitos homens perversos. E é esse mais um homem perverso que nós iremos abordar. Nós iremos saber mais ou menos a maldade que esse homem faz. Nós iremos ler um texto bíblico, irmãos, e nós iremos falar sobre esse homem que não é muito conhecido. Ele não é um homem muito pregado nas igrejas. Dificilmente você vê alguém pregando sobre esse assunto, pregando sobre ele. A Bíblia não fala muitas coisas sobre ele, mas esse homem era um homem muito perverso. O texto que nós iremos ler, irmãos, está baseado em um contexto onde Saul estava perseguindo Davi para matá-lo por causa da sua inveja, por causa da sua ira. E um homem que tinha tudo para ser uma bênção, um homem que tinha tudo para ser um rei espetacular, um rei maravilhoso, ele deixa a ira, ele deixa o ódio, ele deixa a fúria dele dominá-lo, e ele passa a ser um homem completamente destruído, um homem completamente sendo um instrumento nas mãos do diabo, um homem perverso, irmão, um homem que estava pronto para destruir Davi. Meus irmãos, nós estamos baseados nesse contexto, e nessa perseguição, Davi vai para uma cidade chamada Nobe, que é a cidade dos sacerdotes. Ele vai procurar ajuda e ele vai procurar um sacerdote chamado Aimeleque. E Aimeleque, quando encontra com ele, a perna dele treme. Provavelmente, irmãos, quando ele vê Davi, sabendo ele que o rei Saul estava procurando dia e noite para matá-lo, ele tem aquele encontro com Davi e provavelmente ele deve ter ficado muito nervoso. E a Bíblia fala que a perna dele tremeu quando ele encontrou com Davi. E Davi vai pedir ajuda para Aimeleque. E quando ele entra no santuário, ele vai conversar com Aimeleque. E Aimeleque o ajuda com mantimentos e com a espada que era de Golias, para poder ajudar Davi. Mas dentro desse santuário existia um homem, é o homem que nós estamos falando, um homem perverso, cujo nome era Doeg, homem mau, perverso. E ele vê e percebe aquela conversa entre Davi e o sacerdote Aimeleque. E Davi, provavelmente, quando viu esse Doeg, e ele já o conhecia, porque a Bíblia fala que ele era um homem de importância, que ele era o principal dos pastores de Saul, era um homem de destaque, e ele sabia que provavelmente Doeg iria falar para Saul que tinha encontrado com ele. E Davi também, de uma certa forma, rapidamente foge dali, sai daquele lugar. Mas Doeg vai ter uma oportunidade para falar para o rei Saul. Eu gostaria de ler primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21, o versículo de número 7, que diz assim: Ora, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor. O seu nome era Doeg, edomeu, chefe dos pastores de Saul. Irmãos, a Bíblia não coloca um detalhe por acaso, sempre tem algum propósito.
chefe dos pastores de Saul. Era um homem de importância para o rei Saul. E ele era edomita, da descendência de Esaú. E ele estava ali detido pelo Senhor. A Bíblia não fala o motivo dele estar naquele santuário, se ele estava cumprindo algum voto, se ele estava ali em rebeldia. Não há muitos detalhes para dizer o fato dele estar dentro daquele santuário. Mas nós podemos ver que, ainda que ele seja da descendência de Esaú, tudo indicava que era um homem que estava ali dentro do santuário, era um homem que conhecia as leis de Deus, era um homem que conhecia sim os milagres de Israel. Mas, mesmo assim, no seu coração só existia maldade, só maquinava coisas do inferno. E como eu disse, irmãos, esse homem vai ter a oportunidade de falar que viu Davi no santuário para o rei Saul, conforme a gente lê um pouco mais na frente, no capítulo de número 22, o versículo de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os servos de Saul: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou por ele ao Senhor. Ele deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Meus irmãos, reparem que há duas informações aqui que realmente é verdade. Aimeleque deu mantimento para Davi e também a espada de Saul. Mas ele comete uma mentira que será uma mentira terrível. Ele fala que Aimeleque consultou ao Senhor a favor de Davi. E isso é mentira, mas essa mentira vai custar muito caro. E essa mentira vai gerar muitas mortes. Saul, já possuído por aquele ódio, Saul possuído já por aquele espírito de vingança, aquela coisa que ele queria destruir de qualquer jeito Davi, aquilo ali só inflamou cada vez mais o seu ódio por Davi. E ele vai ter esse encontro com Aimeleque como se fosse uma prestação de contas. Reparem o versículo seguinte, olha o que diz. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e aos seus sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Respondeu ele: sim, meu senhor. Disse-lhe Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas. Como vê nesse dia? Olha o que diz, olha o que respondeu Aimeleque. Respondeu Aimeleque ao rei: quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Meus irmãos, Aimeleque ainda traz uma informação para Saul dizendo que Davi é um homem honrado e que honra o rei. E todos nós sabemos disso, inclusive Davi teve já a oportunidade para matar Saul e mesmo assim não fez, porque ele falava: quem sou eu para matar um ungido do Senhor? Davi teve a oportunidade de matar Saul e mesmo assim ele não fez. Nós conhecemos essa história, mas esse espírito de ódio, esse espírito maligno que tinha dentro de Saul deixava-o cego e ele não via nenhuma conversa, ele não queria saber de nada, ele só queria destruir e matar Davi a qualquer custo. E ele vai dar um bom testemunho até de Davi, dizer assim: esse homem é honrado, ele honra o Senhor, mas ele não quis saber. E ele disse, mas você continuando a leitura, você vai falar como que ele fala assim, Saul, nós lemos no texto,
que ele consultou o Senhor, e como se ele falasse assim: eu não consultei o Senhor, não, eu não fiz isso. E ele está ali negando que ele consultou o Senhor em favor de Davi, mas Saul não quis nem saber, manda matar tanto Ameleque quanto a sua casa, fala que ele irá ser destruído. Ele pede para que isso não aconteça, lógico, né? Mas Saul não tem jeito, não tem conversa com esse tipo de homem, não tem conversa com um homem maligno, e ele dá ordem para os seus servos para poder matar os sacerdotes. Irmãos, os servos de Saul não quiseram matar os homens de Deus, não quiseram matar os sacerdotes, exceto um, Doeg. Quando Saul dá ordem para Doeg matar os sacerdotes, irmãos, ele não pensa duas vezes, ele vai e mata. A Bíblia diz que são 85 sacerdotes. Esse homem mau, perverso, matou 85 sacerdotes e não parou por aí não. A atrocidade dele continua. Ele vai até a cidade de Nob e a Bíblia diz que ele mata todos, mulheres, crianças, homens, mulheres, crianças, até crianças que estavam amamentando, bebês recém-nascidos. Mata animais, bois, ovelhas, ele mata os animais. A Bíblia diz que apenas um consegue sobreviver, Abiatar, filho do sacerdote Ameleque. Somente Abiatar consegue fugir da ira desse homem. Meus irmãos, a que ponto chega a maldade de um ser humano? Porque esse homem estava dentro do santuário, esse homem conhecia as coisas de Deus, esse homem conhecia sim, mas ele não tinha temor a Deus, tinha maldade. Meus irmãos, como é triste ver uma pessoa que não é temente a Deus. Uma pessoa que não é temente a Deus é capaz de qualquer coisa. É por isso que a gente vê com muita frequência nos jornais, quando a gente assiste uma reportagem, de crimes bárbaros, de crimes terríveis, crimes horrorosos, que a gente fala: como que o ser humano consegue fazer algo dessa natureza? Irmãos, um homem que não tem Deus, ele é capaz de tudo. Talvez você fale assim: não, mas eu não sou cristão, eu não teria coragem. Pois é, porque ainda há um temor dentro de você, há um zelo da parte do Senhor dentro na sua cabeça, no seu coração. Você foi criado com princípios familiares, com princípios bíblicos, e faz com que realmente você tenha temor ao Senhor. Mas tem pessoas, irmãos, que são inescrupulosas, malvadas, malignas, que não estão nem aí para nada, querem destruir tudo. Como que uma pessoa consegue matar 85 homens de Deus, sacerdotes, e ainda assim incendiar e matar todos os habitantes de uma cidade? E qual motivo? Motivo nenhum, irmão. Não tinha motivo nenhum para Doeg fazer isso. Que motivo que ele teve? Nenhum motivo. Mas a maldade no seu coração era tamanha que ele se alegrou fazendo algo de uma coisa tão terrível. Meus irmãos, o Salmo 52, olha o que diz o Salmo 52. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Por que te glorias o dia todo? Tu, quem és vergonhas aos olhos de Deus? A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Meus irmãos, o Salmo 52 aqui, provavelmente algumas pessoas dizem que ele está se referindo para Doeg, nesse Salmo 52. E alguns falam que realmente é para Saul. Bom, o versículo se encaixa para os dois, tanto para Saul quanto para Doeg. Língua fraudulenta, mentirosa, língua que parece com a espada,
mentirosa que causa destruição. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque pode causar uma destruição, como aconteceu com Doeg. Você imagina se Doeg fosse um homem temente a Deus, ainda que ele visse Davi com o sacerdote Aimeleque, ele ficaria calado, porque ele saberia que aquilo ali, o rei já possesso de ódio, já iria trazer uma grande tragédia e ele ficaria quieto na dele, mas ele já falou de propósito, maquinando mal. Não foi uma simples informação que ele foi levar. Olha, rei Saul, eu vi Davi com o sacerdote Aimeleque. Não é informação qualquer. Ele traz aquela informação, dá aquela informação para Saul, justamente esperando uma desgraça. E exatamente o que aconteceu. Meus irmãos, é muito triste uma pessoa decaída, uma pessoa que serve às obras das trevas. Olha, a Bíblia não fala muito sobre Doeg, como eu disse no início do vídeo, e a gente não vê a destruição de Doeg na Bíblia. Mas, irmãos, vocês acham que a Bíblia fala sobre Saul, a destruição dele? A gente vai falar isso. Mas Doeg, a gente não vê o final dele. Conhecendo o Senhor, conhecendo o nosso Deus, você acha que depois de uma atitude dessa veio bênção, veio prosperidade, veio paz para a vida de Doeg? Ou veio tribulação, perturbação e condenação, destruição? Esse homem, com certeza, esse homem, ele não se encontra nos braços do Pai. Um homem que está destruído, um homem que está completamente arruinado. Tanto ele, quanto Saul, e quanto os milhares de outros perversos que tem no mundo, que já passaram no mundo, que ainda estão no mundo. Pessoas que não fazem a vontade de Deus, só vem destruição, perdição e o juízo final. Meus irmãos, que Deus guarde a sua vida, que Deus nos guarde de homens perversos como Doeg, que ainda continuam existindo, e muitos Doegs estão espalhados por aí, fazendo tanta maldade com o ser humano. Nós temos passado os tempos difíceis, irmão. É até difícil a gente ver um noticiário, tamanha tragédia que a gente vê todos os dias. Todos os dias a gente tem notícia de um fato que deixa a gente arrepiado, deixa a gente pensando assim, falando, Senhor, como que pode um ser humano ter tanta maldade no seu coração? Irmãos, uma pessoa que não teme a Deus é uma pessoa capaz de qualquer coisa, capaz de muitas atrocidades, mas que o nosso Deus, irmão, ele venha nos guardar, que o nosso Deus venha ter misericórdia da nossa casa. Precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir proteção a Deus, pedir, falar, Senhor, guarda minha casa, guarda meus filhos, aonde eles estiverem, no trabalho, na escola, aonde nossos filhos estiverem, que não estão ao nosso alcance, guarda nossa família, guarda nossos pais, que Deus proteja a nossa casa, que Deus proteja o nosso lar, irmão. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, irmão, querendo guardar a sua vida, guardando a minha vida. Eu creio, irmãos, e eu oro nesse momento para que Deus possa guardar a sua família, guardar a sua casa, para nenhum mal chegar até a sua vida, irmãos. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo até aqui, se você ainda está aí. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, isso vai nos ajudar muito. E, querendo Deus, irmãos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?